continuar. A questão da Wicca ou da bruxaria, né? Aí eu já vou separar aqui que então, assim, primeiro, vamos começar assim. A palavra paganismo. Paganismo, pagão, vem de pagos, que era campo. Pra gente aqui, no momento atual, vamos falar assim, era coisa assim, era coisa do interior, coisa da roça, tá? Por quê? Eram as pessoas que eram os camponeses, que viviam no interior. Então era o jeito do interior, o jeito da roça, de fazer festivais para falar com os deuses. Então tinha festival do verão para pedir proteção para a colheita, tinha festival da primavera para pedir semeadura, tinha festival do inverno para pedir que o inverno não fosse tão forte, né? Então isso daí eram vários rituais, né, que eram celebrados nos solstícios e nos equinócios para pedir especificamente proteção dos deuses, né, para a vida rural, agrária, que dependia diretamente. Na verdade, a gente ainda depende da agricultura, mas a gente não tem mais consciência disso, né? Começa aí, todos os campos do mundo não dá naquele ano para ver se a gente vai conseguir comer computador, comer carro, comer petróleo. Não vamos, né? E aí, então tinha festivais específicos de pedido de proteção e tinha coisas muito mais festividades de agradecimento. Então essas são. Isso vai dar 8 grandes festas no ano. Outra festa que era comum se festejar eram as noites de lua cheia. Somente assim, o primeiro dia da lua cheia, ou 2 ou 3 dias depois, né, conforme caía. Temos que lembrar que são pessoas. Gente, isso aí é desde sempre da humanidade. Sabe? Qual é a história da Wicca, da bruxaria? Desde sempre houve esses festivais pagãos, né? Os vikings, os druidas, os Sócrates, né? Sócrates, que antes de Jesus Cristo, ele já, a mulher, tem um livro que fala sobre Sócrates, que a mulher dele, ele era filósofo e tudo mais, mas por via das dúvidas, a mulher dele fazia as oferendas para os deuses nos tempos gregos, né? Então, assim, sempre existiu alguma forma de comunicação dos seres humanos com as divindades. E aí, esses ritos, assim, aí você tem que pensar assim, por que Festival da Lua Cheia? Sim, porque era um pouco período do mês que as pessoas podiam ficar na rua até mais tarde, porque estava com a lua muito forte iluminando, né? Era arrumar o que fazer também, né? Tá tudo lá, não tinha TV, não tinha música. Aí o pessoal se reunia, cantava música, cantava, bebia, comemorava. Então fazia assim. Então, pagos e pagão vem disso, né? Depois a gente aprende na igreja, pagão é aquele que não foi batizado. Não, pagão é quem segue as religiões de tradição rural, ruralistas ainda até hoje. E aí as pessoas que continuaram com os mesmos tipos, não se batizaram, não se converteram ao cristianismo. Aí fica naquela coisa, você ainda é pagão porque você não se converteu ao cristianismo, né? Mas às vezes as pessoas não se converteram ao cristianismo, mas não é dito pagão, mas, por exemplo, é muçulmano, é budista, né? Aí, hoje, na modernidade, como as pessoas perderam essa história de saber como é que é as coisas, se é budista é pagão, se é não sei o que lá. Por outro lado, tudo seria paganismo, porque se você for lembrar, né, o budismo também é antiquíssimo, também tinha tradições em algumas áreas do planeta. Esses festivais eram budistas, no outro era, né? As religiões mais recentes é o quê? O cristianismo e o islamismo, porque o islamismo é bem antigo, né? E tem dentro de religiões, assim, tem tradições de determinados locais, de determinadas coisas que era dentro de um sistema maior, mas naqueles locais se fazia. Por exemplo, tem locais budistas que faziam o festival do verão, o festival do ano novo, né? Então isso que é
o paganismo. O Wicca é o nome de uma religião estruturada como religião e que dentro desta religião a prática de magia é uma das práticas a serem feitas, incentivadas, estudadas e colocadas. Por isso, assim, na Wicca, os wiccanos geralmente são pessoas que têm interesse pela magia e praticam alguma forma de magia. Qual a forma? Aí depende, ela é vasta. Ela não determina, só pode fazer magia assim, com tal roupa, com tal... Não. Existem N tradições dentro da Wicca que reverencia o Deus tal, outro reverencia Deus não sei o que, outro, sabe? A outro usa roupa amarela, outro gosta de usar roupas brancas, outro gosta de usar roupas pretas. A Wicca é bem livre, mas é o quê? Seguindo o princípio, faça o que quiseres de sem prejudicar ninguém, né? E é incentivado o uso da magia. A Wicca nasceu nos anos 50 por um mago chamado Gerald Gardner, que ele, a partir dos anos 50, até os anos 50, nos Estados Unidos, era, na lei americana, dizia-se que era britânica, tá? Tanto na lei britânica quanto americana, dizia-se que quem fosse pego praticando magia estava cometendo um ato criminoso. Podia ser condenado. Aí, nos anos 50, essa lei foi revogada. Aí, imediatamente, o Gardner começou a reunir várias tradições de bruxaria, principalmente na Inglaterra. A gente tem os irlandeses, os escoceses, os gauleses, né? Tudo ali perto, que tinha muita tradição pagã. E ele organizou uma estrutura, né, para dar uma forma de religião para registrar como uma nova religião. Aí ele pegou muitos métodos bem antigos e criou muita coisa que ele era um praticante, ele pesquisava e ele fazia as coisas dele. Então ele criou a forma de ritual de iniciação, do jeito dele, lá. Mas a partir de que a Wicca foi criada, daí começou a ter muitas correntes, muitas tradições que se chamam dentro da bruxaria, da magia. E aí as pessoas modificaram um pouquinho as coisas dele. Enquanto ele esteve vivo, foi muito mais assim, né, no pulso firme dele. Se não fizesse do jeito que ele queria, não era. Mas assim, ele dava a palavra final, mas não que... Uma das tradições, a coisa que mais se sustenta na bruxaria é a liberdade da pessoa. Aí até assim, uma das coisas que ficou bem divulgado, alguns anos atrás começou muito vídeo, e-mail, coisinha, a história do quando você apontar o dedo para alguém, né, vou botar assim para a pessoa perceber, né? E aqui, ó. Quando você apontar o dedo para alguém, lembre-se que para o dedo apontado, para alguém você tem um dedo apontado, mas para você tem 3 dedos apontados. Então, pense bem antes de apontar, né? Antes de botar o dedo na cara de alguém, né? Porque isso vem da tradição Wicca, da bruxaria como um todo, mas que a Wicca codificou isso, né? Que é a chamada lei tríplice. A lei tríplice que é assim, então assim, ó, faça o que quiser sem prejudicar ninguém. Porque existe uma lei por trás disso, uma lei universal, uma lei maior, uma lei como se fosse uma lei da gravidade, uma lei quântica, né? Existe uma lei que se diz o seguinte, tudo que você faz volta para você 3 vezes. Então, por isso que vê essa história de apontar o dedo, né? Aí tudo que você faz volta para você 3 vezes. Então lembre-se, sem prejudicar ninguém, faça o que você quiser. E lembre-se que o que você for fazer vai voltar para você 3 vezes. Então, se você prejudica uma pessoa, você vai estar 3 vezes mais prejudicado do que ela.
né? Em algum momento você vai receber de volta o que você fez, né? E por que o dedo apontado, que aí ficou essa historinha aí? Porque assim, na magia, você geralmente faz um ritual, como que eu posso dizer assim, um momento, né, em que você vai pensar, eu quero tal coisa, por exemplo. Você vai fazer uma espécie de ritual, o teu pedido, vamos dizer assim, para o universo. Aí cada um vai fazer do jeito, vai acender vela, vai chamar deuses, vai chamar gnomo, vai chamar fada, vai chamar Jesus Cristo, se fosse um cristão, né? E aí você vai se concentrar, por exemplo, naquele negócio que você quer, né? Então a gente faz assim como se fosse uma panela de pressão. Eu vou pensar no que eu quero e vou evocar e vou, né, me concentrar e vou imaginar. Aí de repente eu jogo para uma coisa que simboliza aquilo que eu quero. Pode ser o teu pedido no papel, pode ser você quer um carro, você botou um carrinho de plástico lá da cor do carro que você quer e tal. E aí quando você faz isso, se concentra e faz rituais assim, como se fosse entrar em transe até, de repente você pega e joga para o objeto, para a coisa que está simbolizando o que você quer, a energia. E uma das formas de você jogar essa energia concentrada é com o dedo, né? Cumpre-se agora, sabe? Abracadabra, lá. E aí, né? Quer dizer, você está jogando com o dedo, ó, 3 vezes voltando para você. Você está apontando que você quer, eu quero aquilo agora, que se faça. Tem muitos filmes que fazem, né? Mostra isso. Por isso que tem a varinha de condom. A varinha de condom, vou pegar aqui uma coisa para fazer de varinha. A varinha de condom é o quê? Né? O prolongamento do dedo. Para que saia concentrada a energia, o famoso poder das pontas, né? E então assim, por isso que foi aquilo. Então assim, a lei tríplice, que é a lei natural que todo mago, todo bruxo deve ter em mente, né? Tudo que você fizer vai voltar para você 3 vezes. Aí como que fica a questão da magia negra? Existem pessoas que se especializaram em fazer o mal mesmo, elas pagam qualquer preço para ter o poder, o dinheiro ou a pessoa que ela quer, por exemplo. Diz que essas pessoas ou têm inconsciência, não têm realmente consciência da lei tríplice, ou elas acham que vão superar essa lei através dos mecanismos de magia de proteção. Se acontece, consegue ou não consegue, daí é interpretação de cada um, né? Tem gente que a gente acha assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, conseguiu tudo o que queria. E se você vai ver a história da vida dela, né, vai ver como que ela está por dentro, quais são os sentimentos, qual é o grau de felicidade, às vezes até doenças, não sei o que lá. A pessoa é uma perdedora, ela não é uma vencedora, ela só tem dinheiro de repente. Aparência, sucesso, fama, mas, né? Então, tem aquela coisa, né? O preço da fama, o preço do dinheiro, falar. Uma outra coisa que a gente deve colocar na questão da Wicca, né? Então, os Wiccas, os Wiccanos, são as pessoas. Então, o que a Wicca se baseia? Né? Ela vem a partir dos anos 50, ela tem os rituais de iniciação e ela tem magia como uma prática religiosa e ela pratica, procura praticar, até para você ser considerado wicano, você tem que participar, fazer a celebração, né, das festivais de equinócios e solstícios, mesmo que você esteja sozinho. Só que aí assim, você deve procurar um grupo para lá, só que a gente sabe que como a Wicca, a bruxaria e a Wicca sempre foi muito combatida, é muito difícil você arrumar grupos e tudo mais, mundo afora, não é em todo lugar que você consegue. E ainda por cima conseguir ir em algum lugar com segurança, que é um lugar que está fazendo o que você quer, que bate com a sua sintonia, que é realmente do bem. Por exemplo, se você quer trabalhar com o bem, é do bem, né? Não é do mal. Ou se você quer trabalhar com o mal, é do mal, não é do bem, né? Então, assim, então mesmo que você esteja
sozinho, você fazer de alguma forma as comemorações dos festivais. Por quê? Para se conectar com a energia, né? Com a energia Wicca, né? Com a energia dessa religião, né? É como se você fosse um cristão no Natal. Você lembra do Natal, aonde você estiver, né? Mesmo que você está sozinho, né? Só que assim, a diferença entre o cristianismo do Natal, essas histórias todas, hoje em dia, é que assim, a Wicca não... Essas datas não são coisinhas para serem fingidinhas, datinhas comerciais para você botar uma roupinha e dizer que é Wicca. É para vivenciar profundamente cada festival, se conectar, nem que seja vivenciar profundamente por meia hora. Mas você vai fazer um ritual falando realmente com a deusa e com Deus, né? E verdadeiramente, não é comprar um presentinho para levar de Halloween, né? A outra questão bem forte, que as tradições pagãs, né, e que foram também depois codificadas e assimiladas na Wicca, muita coisa, sempre consideram, né, que existe a divindade, né, a força criativa, em forma de divindade. Tem uma divindade mãe e uma divindade pai. Nunca é Deus Pai sozinho, né? Então toda a história, toda a coisa até começa muitas vezes ao contrário, falando primeiro da deusa, porque se diz sem útero não tem geração de nada. Mas sem espermatozoide também não tem geração de nada, né? Então assim, tem algumas tradições e algumas linhagens da Wicca e da bruxaria que, como essa religião surgiu, esse novo ascender, florescimento do paganismo surgiu bem ali na década de 50, final de 50, 60, pegou bem a questão do feminismo. Então foi por isso também que se alastrou de certa forma e virou uma modinha por causa do feminismo, porque era a religião que falava de uma deusa mãe. E aí, só que aí tem muitas pessoas que confundiram isso e aí só falam da deusa mãe, não falam do Deus Pai. Tem tradições wiccas que são extremamente feministas e só tem mulher, só é com mulher e só fala das deusas mães. Excluíram um Deus Pai. Mas na origem do paganismo, na origem da Wicca, é uma deusa mãe com Deus Pai. É aquilo que eu acabei de dizer. Não existe criação sem um útero, mas também não existe sem o espermatozoide. E essas duas divindades, elas têm o mesmo peso. Não tem um que é melhor que o outro, um que é mais forte que o outro, nenhum veio primeiro do que o outro. Às vezes, em algumas mitologias antigas, tem alguém que veio primeiro e geralmente foi o útero, né? Porque do útero é que tem que nascer uma coisa. Então, assim, mas não confunda, não quer dizer que alguém é primeiro mais forte ou mais importante do que o outro. Embora em algumas tradições segue-se só as deusas femininas, só se celebra as divindades femininas, só se ligam às divindades femininas, é só o feminino que é cultivado, e na verdade é para ser os dois em igual proporção, em igual importância, em igual, né, culto. Então, isso é uma das diferenças da religião pagã. Por isso que o cristianismo tem uma parte, mas o catolicismo ele tem, né? O catolicismo é uma das primeiras formas do cristianismo e ele pegou muitos rituais pagãos e cristianizou e colocou como cristão porque ele não conseguia fazer com que as pessoas parassem de fazer os rituais pagãos. Então eles foram botando outros nomes, outra coisa,
porque era uma festividade e que as pessoas eram muito envolvidas com aquilo, elas não conseguiam ficar sem fazer aquilo. Então, para não prender todo mundo e matar, eles transformaram em festas cristãs. E até uma forma de trazer para dentro do cristianismo, que aí dentro do cristianismo é válido até as questões que os evangélicos colocam, que veio a Maria praticamente a mesma divindade da grande deusa nas outras mitologias, né? Ele ainda traz um pouco de Maria como uma mulher diferenciada. Ela, né, ela teve Jesus Cristo virgem e continuou eternamente virgem. Né? Tem essa discussão se Maria continuou virgem ou não continuou. E os irmãos de Jesus, de onde saíram, como é que foram? Aí se diz que não, que os irmãos de Jesus não existiram, não era filho de Maria. Tem uma história, uma discussão teológica sobre, né, a virgindade de Maria. Mas isso é assim, se você vai ler as histórias das deusas, das outras divindades, é cópia deslavada mesmo. Cópia deslavada, né? E até se diz que, né, que a deusa escolheu ficar de alguma forma presente sempre. E aí vem os evangélicos, por isso que Lutero foi e rompeu, quando ele quis fazer toda a reforma dele, ele aproveitou e rompeu e tirou essa questão de Maria, porque era muito pagão, né? E ele queria um cristianismo puro. Então, assim, de certa forma, eles têm razão dentro da coisa dele. E aí se pergunta, na Wicca você pode continuar fazendo qualquer outra coisa que você queria fazer, mas tem uma questão que fica bem delicada, que eu vou conversar no outro vídeo, o Wicca pode continuar cristão?